Êxodo 22, verso 1 ao 15. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender um animal por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes de cereal colhido, ou a plantação que já estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, isto é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, trará o que restou em testemunho disso e não pagará um animal dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá de pagá-lo ao seu dono. Se o dono estiver presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Vamos orar, irmãos. Ilumina-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, nos esclarece a Tua lei e nos fala, Senhor, mais uma vez, assim como nos falaste pela manhã, e que o Senhor, ó Deus, possa nos converter à Tua vontade, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém. Poder sentar-nos. Qual o problema de um jovem roubar um celular para comprar uma cervejinha? Que tal um grupo invadir a propriedade alheia? O nome dele é MST. Infelizmente, irmãos, essas e outras práticas de roubo, de furto, elas são praticadas e elas são alimentadas no nosso discurso político. E sabe o que é pior nisso tudo? É observar que tais coisas são defendidas por pseudos crentes. Mas, às vezes, nós estamos tão apaixonados pela demanda política, pelos discursos, e nós muitas vezes não paramos para pensar e refletir sobre o que Deus pensa sobre essa questão. O que Deus tem a dizer sobre aquilo que pertence ao outro. Ele será que tem uma preocupação com aquilo que é do outro? Será que Deus tem uma preocupação com a propriedade da pessoa?
Notem que depois de instruir o povo quanto a crimes capitais, o texto de hoje ele sai em defesa da propriedade privada, instruindo o seu povo quanto à responsabilidade com os bens dos outros. O Senhor tem uma preocupação com aquilo que pertence ao outro, de tal forma, irmãos, que ele expressa a sua lei de forma prática quanto ao assunto. Porque, irmãos, para Deus, cuidar daquilo que é do outro também é nossa responsabilidade. Preservar aquilo que é do outro também é de nossa competência. E Deus está instruindo Israel quanto a isso. Logo, irmãos, o tema não poderia ser outro. A justiça de Deus no cuidado com os bens do próximo. Pela manhã vimos com o próximo, com o outro. Cuidado com a vida do outro. Agora é com os bens do outro. A justiça de Deus exige cuidado com os bens do próximo. Nos ensinando assim, irmãos, que a forma como nós tratamos aquilo que pertence ao outro reflete nosso temor a Deus. Se tememos a Deus, em vez de ficarmos defendendo ladrão que rouba celular para comprar cerveja, em vez de ficarmos aplaudindo gangue que invade terra, nós deveríamos, no temor a Deus, refletir, pensar, reagir em defesa daquilo que pertence ao outro. Então Deus vai nos ensinar, irmãos, que a maneira como nós tratamos aquilo que é do outro reflete o nosso temor a Deus. Então, em primeiro lugar, como refletimos o temor a Deus no cuidado com os bens do outro? O verso número 1 ao verso número 4 mostra uma das coisas importantes. O dano, tem que haver reparo com relação ao dano. Voltemos novamente o verso número 1 até o verso número 4, uma leitura com atenção. Observem. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender um animal por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Note, irmãos, introdutoriamente nós precisamos pensar que há um interesse claro dessas leis em fazer justiça àqueles que perdem a propriedade, seja por meio de roubo ou seja por meio de outra condição. E mais uma vez volto a dizer, ainda que o contexto seja diferente no sentido que os exemplos aqui usados envolvem criação de gado, criação de ovelhas, plantação, plantio, ainda assim, os princípios aqui, eles permanecem. Embora o contexto seja distinto, os princípios ainda continuam. Por quê? Porque esse escopo de lei, ele simplesmente está refletindo um outro mandamento, que é o 8º mandamento, o não furtarás. Lembre-se disso. É a aplicação da lei de Deus. Então, quando você lê os mandamentos e quer entender como eles se aplicam, aqui, por exemplo, é uma aplicação do não furtarás. E como falei, embora seja animais que no mundo antigo eram fonte primária de riqueza, a vista aqui do texto, a busca do texto, a análise do texto é aquilo que pertence ao outro. E no caso, qualquer tipo de propriedade. Então eu não posso dizer, eu não crio boi, não crio vaca, ninguém aqui cria boi, nem cria vaca, então esse texto não é para nós. Sim, é porque
aqui está em vista princípios que visam defender aquilo que é do outro. Isto é, irmãos, a Bíblia pressupõe o direito que é dado por Deus das pessoas possuírem algo. Deus deu direito às pessoas que elas possuíssem coisas. Portanto, o que Deus mostra no seu mandamento é que tirá-las dela é pecado. Tirá-las delas é pecado. Então, o que é que o Senhor está dizendo aqui? Quando acontece um furto, o Senhor está dizendo, deverá haver uma compensação com base naquilo que foi roubado, e o que aconteceu com o roubo posteriormente. Então veja que ele diz, se alguém furta um boi ou uma ovelha, e o abater ou vender, por um boi ele paga 5, e 4 ovelhas ele paga por uma ovelha. Vamos pensar contextualmente. O boi, irmãos, ele era, para o homem do campo, nessa época, uma ferramenta valiosa em sua profissão. Ele, por meio desse animal, ele tinha o seu sustento, o seu ganho. Então imagine você sendo, por exemplo, privado do seu instrumento de trabalho, seja qual for a esfera de sua área de atuação, e de repente você é privado desse instrumento, um instrumento que não se encontra em qualquer esquina e é um instrumento caro, difícil de adquiri-lo. Pense então, irmãos, nesse contexto, que o trabalhador, ao ter o seu boi roubado, ele ficou desesperado ao saber que seu instrumento, a fonte de sua renda, foi roubada. E o que o texto está dizendo? Agora vamos imaginar também progressivamente. Imaginem agora que o cara roubou o boi, vendeu o boi, ou ele abateu o boi. Então, venda ou abatimento, impossível recuperá-lo. Então, vamos pensar. Imagine um ladrão de lula que rouba celular, vende o aparelho ou joga fora para se livrar do flagrante. O que a justiça exigiria, no caso da lei de Deus, era que o ladrão ele deveria pagar uma indenização que correspondesse ao quádruplo ou quíntuplo daquilo que havia sido roubado. Em termos contextuais, 4 celulares, 5 celulares, dependendo do contexto do roubo. Mas o Senhor diz, se o fruto foi encontrado, o furto, no caso do roubo, o fruto do roubo foi encontrado, uma compensação menor será exigida. Veja o verso 4. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, ou seja, ainda está em seu poder o seu roubo, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Ora, faz sentido, irmãos, porque se o bem ele é recuperado, o dono não precisaria adquirir um novo. Mesmo assim, o Senhor está dizendo, devido ao delito, o dobro deve ser devolvido. Isto é, irmãos, mesmo a devolução daquilo que foi alvo de furto, ainda assim precisava de uma punição, e neste caso precisaria que se desse algo mais. Veja, irmãos, veja que nesse texto, que Deus se importa profundamente com justiça, com reparação e integridade em nossas relações familiares e financeiras. Veja como Deus se importa com isso. E mesmo que hoje não lidemos com bois e ovelhas como fontes primárias de riqueza, o Senhor está aplicando aqui os princípios, e os princípios continuam os mesmos, porque a lei de Deus diz, não furtarás. E aí então, lembrem-se do que nós falamos na exposição do mandamento. Você deve lembrar que roubar alguém não é necessariamente pegar algo físico do outro.
do tipo boi, ovelha, jumento, por exemplo. E quando você se apropria de algo no trabalho sem permissão, mesmo que seja por um tempo? E quando não cumpre acordos e contratos feitos, seja verbalmente ou por escrito? E quando pequenos jeitinhos são usados para lucrar indevidamente em cima de outros, sem que eles percebam? Ou quando baixa conteúdo ilegal na internet ou faz cópias de livros sem pagar pelo que o autor produziu? Deus se importa, irmãos, em cada detalhe, porque cada ato que viola a propriedade do próximo é um pecado contra o Senhor, que é o verdadeiro dono de todas as coisas. Por isso, não basta dizer, eu não roubo ninguém, mas refletir se não temos sido injustos, mesmo nas pequenas coisas. E mais, irmãos, Deus exige compensação justa e proporcional quando prejudicamos o próximo. Não é interessante a pirataria, irmãos, por exemplo? Nós dizemos, nós não roubamos, mas comprar coisas piratas não é lesar o outro. No caso bíblico, irmãos, mesmo quando o objeto roubado era devolvido, o ladrão tinha que pagar o dobro. O que isso significa? Significa e nos lembra que arrependimento verdadeiro não é apenas dizer desculpe, mas restaurar o que foi prejudicado. Então, você já parou para pensar em como reparar algo que tenha prejudicado alguém? Você precisa pedir perdão a alguém que enganou ou lesou financeiramente? Precisa devolver algo que não lhe pertence ou restituir de forma justa quem você feriu, seja por desleixo ou por egoísmo? João Calvino, no seu comentário em Êxodo, ele diz: a lei de Deus não apenas proíbe roubar, mas exige que corrijamos as injustiças, e isso de forma generosa, mostrando que levamos a sério a dignidade e os direitos do próximo. E claro, irmãos, vivemos numa cultura que valoriza o ganho fácil e normaliza pequenas corrupções, mas o que a lei de Deus está ensinando o povo, que o povo é chamado para ser diferente, honesto, transparente e pronto para reparar o que fez de errado, mesmo que isso custe caro. Por quê? Porque Cristo, irmãos, nos resgatou e nos deu tudo gratuitamente, mesmo quando éramos devedores insolventes. Portanto, irmãos, Deus está preocupado com a forma como nós tratamos as coisas que pertencem a outros e ordena que reparemos os danos que nós causamos. E quando cuidamos das posses dos outros, nós somos generosos e honramos compromissos, mostrando, irmãos, ao mundo que nosso Deus é justo e generoso e que nosso coração não está nessas coisas, mas em Cristo. Agora, irmãos, em segundo lugar, como refletirmos o temor a Deus no cuidado com os bens dos outros, o Senhor vai nos ensinar que devemos ser responsáveis com aquilo que está sob os nossos cuidados. É impressionante, irmãos, os detalhes da lei de Deus. E aqui, mais uma vez, veja o verso 5 e 6. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinhos e destruir os feixes de cereal colhido, ou a plantação que já estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo, pagará totalmente o queimado.
Aqui, irmãos, veja, o de cima tem a ver com o roubo e o reparo, e aqui nós temos uma negligência que leva à perda de uma propriedade, uma ação negligente que leva o bem do outro a ser perdido. Imagine, irmãos, que alguém aqui emprestou um carro e você emprestou o carro e você trouxe o carro com danos ou, quem sabe, com perda total. Então, nós perguntamos, o que deve ser feito numa situação dessa? O que deve ser feito numa situação dessa? Imagine agora, no contexto dele, que você cria gado e você soltou o gado entrou na fazenda do seu irmão e comeu a plantação. O que fazer? E lembre-se, o texto está dizendo que tudo isso de forma acidental. Ninguém planejou os acontecimentos. No primeiro, um homem faltou com cuidado para com seus rebanhos e seu gado, que invadem a propriedade alheia, né? Uma coisa interessante, né? Gato, o tal do gato, né? Olhe, eu não sei o que é que tem, pessoas criam gato nas casas dos outros, né? Eu tinha uma vizinha que tinha um gato, ele só vivia lá dentro de casa, eu não sei por quê. Não, que eu não tenho nada contra gato, nada contra, acho até uns bichos bonitos, né? Principalmente aquele Garfield, minha prima tem um Garfield, é uma lindeza. Mas as pessoas têm a mania de criar os bichos no quintal dos outros, né? A lei está pegando isso aqui. Então você pega, cria o boi, ele invade e vai para o sítio do pastor Arlindo, né? E tem lá suas plantações de uvas e etc. Está lá, pastor Arlindo acorda de manhã cedo, tá as vacas lá, os bois do vizinho, tudo lá comendo. Comeram a grama do vizinho todinha, comeram ali as frutas do pastor Arlindo, e o gado e o campo, o que o campo produzia para alimentar o próprio gado do dono, né? Quando isso acontecia, a lei de Deus diz que não basta dizer, desculpe, pastor Arlindo, foi um acidente, eu não vi, deixei o portão aberto, deixei a cerca arriada e eu não percebi, me desculpe. Deus está dizendo que tem que ser restituído. Que no caso, meus irmãos, o Senhor está dizendo, ele vai pegar o gado dele e vai jogar no seu terreno para comer os seus frutos também. Né? Deus é muito lindo e muito sarcástico também às vezes, quando faz certas coisas, né? Deus dizendo, vai ser restituído. Ele vai pegar o gado dele, vai soltar no seu campo e ele vai comer aquilo também que pertence ao seu campo. Mesmo que seja um acidente, Deus ainda está dizendo que o indivíduo deve sair em vantagem. Da mesma forma se dava com incêndio. É a mesma coisa assim, né? Você está lá na sua casa, o cara começa a tocar fogo, não sei onde é que ele arruma mato, e ele começa a tocar fogo, e de repente vem um vento, alguma coisa, o fogo invade o terreno e começa a queimar o seu terreno. E queimar o chão, irmãos, era muito comum nesse processo, para que ele fosse limpo. Mas o que acontecia, né, o que acontece? Os ventos rompem, né, os limites e o campo do vizinho começou a pegar fogo. Não era um incêndio criminoso, não foi alguém que chegou lá e ateou fogo. Na verdade, ele ateou fogo no seu terreno, mas algum fato levou o fogo para o terreno vizinho, e ainda que o vento tivesse contribuído, o Senhor está dizendo que o homem que iniciou o fogo precisa fazer restituição diante daquilo que o vizinho perdeu por causa do fogo. Notem, irmãos, responsabilidade legal é um princípio profundamente bíblico, mesmo no caso de acidente. E com isso Deus está mostrando que nós devemos assumir a responsabilidade plena por nossas ações. Ainda que nós não tenhamos a intenção de prejudicar, se trouxe prejuízo à propriedade de alguém, devemos reparar. Mais uma vez, irmãos, um texto que nos mostra como Deus enxerga
E principalmente que Deus não trata a propriedade e o prejuízo alheio com leveza, mesmo quando o acidente acontece por descuido ou acidente. E é interessante, irmãos, isso porque choca com a nossa cultura. Nós vivemos numa cultura onde as pessoas rapidamente dizem: foi sem querer, desculpe, eu não tive culpa. Mas será que é assim que Deus pensa? Né? E aí veja, irmãos, você já parou para refletir que Deus espera responsabilidade até nos casos de negligência? Então, quando você dirige o carro de alguém e causa um dano, você pensa apenas em não ter feito de propósito ou em como reparar de forma justa e generosa? Quando por desatenção ou pressa você quebra ou estraga algo de outra pessoa, seu primeiro impulso é se justificar ou reparar imediatamente, mesmo que custe caro. Vou contar um exemplo aqui engraçado, já contei algumas vezes, nem todos aqui talvez saibam ainda. Eu tenho um amigo que pegou um livro emprestado meu. A maior ousadia de alguém é pedir um livro meu emprestado. E eu cometi a loucura de emprestar. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E eu, cadê o meu livro? Está lá. E aí eu fui convidado pelo pai dele para ser preletor de uma conferência e fiquei alojado na casa do pai dele e ele estava lá. E a primeira coisa que eu lembrei? O livro. Salvos pela graça, me lembro hoje, de Anthony Hoekman. Cadê meu livro? Está aqui, eu vou pegar. Quando ele abriu a gaveta, o livro estava assim. E eu peguei. Quando ele me devolveu, o livro parecia um V. E eu abri a primeira página e a irmã dele, pequenininha, tinha riscado, pichado, feito um transtorno na capa. E eu disse: de quem é isso aqui? Ele disse: é seu. Meu não. Meu não é. Esse é seu. O meu você vai segunda-feira, vai comprar um novo. Lembre-se, viu, irmãos? Se eu tivesse lembrado desse texto, eu tinha comprado 4. Mas ele comprou só 1. Né? Então, nós pensamos, irmãos, que reparamos, nós justificamos. Não, é seu. Foi minha irmã que fez isso. O problema é seu, é sua irmã, não é minha. Né? Então, quando você empresta algo, irmãos, e danifica ou perde, considere justo devolver-lhe em melhores condições ou oferecer algo equivalente ao que foi perdido. Isso é o que Deus ordena. Isso é o que Deus ordena. A palavra de Deus, irmãos, nos ensina que acidente não anula a nossa responsabilidade. No caso do gado invadido a plantação do vizinho ou fogo que se alastrava, Deus está ordenando restituição, e não apenas uma restituição simbólica, mas permitindo que o vizinho usufruísse do melhor pasto ou fosse compensado da melhor forma. E aí John Frame, no seu livro A Vida Cristã, que é uma exposição dos 10 mandamentos, ele diz: a ética bíblica nos chama à responsabilidade objetiva, não apenas subjetiva. Nosso amor ao próximo se demonstra ao assumirmos as consequências dos nossos atos, ainda que não tenhamos a intenção de prejudicar. Isso automaticamente, irmãos, nos confronta. Será que levamos a sério o cuidado com as coisas dos outros? Ou vivemos uma espiritualidade que ignora os mandamentos de Deus na prática? Quando você danifica algo, seu coração pensa: como vou fazer para não ter que pagar? Ou como posso restaurar com generosidade para que o outro não seja lesado? Você é rápido em reparar danos ou demora dizendo: não tenho dinheiro. Por que pegou? Por que pediu? E muitas vezes gasta com coisas supérfluas,
O princípio aqui é claro, irmãos. Deus está valorizando a responsabilidade, a justiça e o cuidado com o próximo, com os bens dos outros. Sua lei nos chama a demonstrar, inclusive, esse amor também com nossos bens, nossa atenção ao que é do outro, com nossa disposição em reparar quando causamos prejuízo. Você vai comprar outro livro. Você rasgou o meu. Pichou o meu. Eu nem sabia disso. Mas Deus ordena, deve ser reparado. O puritano Matthew Henry, ele diz: mesmo nos casos de prejuízos acidentais, é justo e honesto compensar o dano, pois o amor ao próximo nos chama a preservar seu bem-estar. E automaticamente, irmãos, agora em último lugar, como refletimos o temor a Deus, do cuidado os bens dos outros, é agindo com fidelidade no trato com aquilo que não nos pertence. Veja o verso de número 7 a 15, que essa é a estrutura que está aqui no texto, e nós vamos lendo no decorrer. Observe que, para tentar entender um pouco o que está acontecendo aqui, que hoje, quando nós precisamos guardar dinheiro, nós temos bancos, apesar que eu indico a vocês que cometam essa loucura no momento, porque vocês podem perder esse dinheiro tão suave. Mas na época não existiam bancos, então algumas pessoas, elas pegavam os seus bens e não tinham bancos e entregavam a outras pessoas ou deixavam na responsabilidade das outras pessoas. E a prática era encontrar alguém para que esse bem ficasse lá de uma forma segura. E ninguém automaticamente levava tudo quando precisava se ausentar na terra. Quando retornavam, qual era a questão? Se seus bens estivessem intactos, tudo certo. Mas se algo acontecesse, então Deus instrui quanto a isso. Um bem que é me dado para protegê-lo, e eu vou dar retorno dele, e Deus orienta o que vai acontecer se houver algum problema nessa transação. Veja o verso número 7. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Veja, esse caso aqui está seguindo simplesmente o princípio já estabelecido. Se algo estiver na propriedade de alguém e isso for furtado daquele que o recebeu, então o ladrão, ele deve ser obrigado a pagar o dobro pelo crime. Mas vamos supor que os ladrões nem sempre são pegos, o crime não tem solução. O cara estava com a propriedade do outro, foi roubado, então eu estou com o carro de alguém e simplesmente fui roubado, levaram o carro. Então, o que a lei tem a dizer? Aí o Senhor diz no verso 8: se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu. Eu acho a expressão, a tradução da NA bem interessante, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. O que o texto está dizendo? Ora, eu simplesmente peguei um carro emprestado, fui roubado. O dono chega e diz: cadê o carro? Fui roubado. Fez boletim de ocorrência? Não. Procurou a polícia? Não. Opa, por que não? Foi o que aconteceu. Automaticamente isso gera uma suspeita, é o que o texto está dizendo. Então, o que é que acontece? Se não tem ladrão, e o cara está dizendo que é verdade que ele foi roubado, é verdade mesmo, então, o que iria acontecer? Esse caso, lembre-se, nós falamos de manhã, esse caso seria levado para os presbíteros de Israel, que começariam a fazer uma investigação cuidadosa, para saber, está falando a verdade ou não? Será que ele não está envolvido com roubo? Não é isso que a gente vê por aí? Acontece um crime, o cara, não foi eu. E aí começa uma investigação e a gente se surpreende porque quem dizia que não estava envolvido foi o mandante
do crime. Então, o que é que o Senhor está dizendo? Não encontrar ladrão, o dono, aquele que estava com a propriedade, ele deve ser dirigido aos juízes, aos presbíteros de Israel, para que eles julguem o caso e investiguem o caso. E o que é que o texto diz? Se na investigação for, de fato, provado que ele não teve nada a ver, ele não paga nada. Agora, caso fosse o ladrão, ele teria que restituir dobrado. Veja o verso 9. Em todo negócio fraudulento, né, seja a respeito do boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida de uma das partes, diz: isto é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aqueles que os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Então, investigaram, perceberam que ele está envolvido, a decisão do juiz ou dos juízes era definitiva. Então, pessoas que tinham a propriedade roubada em sua posse, independente de como haviam obtido, precisavam pagar o dobro, se caso isso fosse comprovado. Então, a Bíblia, por exemplo, irmãos, ela não ensina achado não é roubado. Aquele que era dono de uma propriedade deveria recebê-la de volta, caso houvesse de fato a prova do delito. Porque aquilo que havia sido roubado pertencia ao outro, e o outro precisa ser restituído. A mesma coisa se dava quando o gado era envolvido. Veja o verso 10 e o verso 11. Se alguém der ao seu próximo um animal, para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha, outro animal qualquer, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Aqui novamente, irmãos, a propriedade sob guarda havia sido perdida ou danificada, né? Uma situação que facilmente poderia gerar ressentimentos. Se o animal desaparecesse, então tudo que o vizinho teria de fazer era jurar perante Deus, né, de que a culpa não era sua. O homem que automaticamente sofreu a perda deveria acreditar na sua palavra e nenhuma restituição seria exigida. A situação ela muda, né, quando for comprovado se um animal for morto por um predador. Veja o verso 12 e 13. Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, trará o que restou em testemunho disso, e não pagará o animal dilacerado, né? Ou seja, no caso de roubo, ele viu que foi roubado. Então veja, a primeira situação ele não viu, alguém roubou, ele não viu, mas nesse caso ele viu, e Deus está dizendo, mas ele não fez nada. Lembre-se, não fazer nada peca contra Deus, não se esqueçam disso. E aqui é o mesmo caso, ele viu que o animal foi roubado, mas ele não fez nada. E Deus está dizendo, em razão de sua negligência, ele é obrigado a fazer restituição. Isso não era exigido, irmãos, como o texto diz, se o animal fosse atacado por um outro animal selvagem. O que é que Deus diz? Você vai pegar os restos mortais e vai apresentar ao dono, e no caso, ele é inocentado. A lei, então, irmãos, finaliza, diante desses exemplos, com a propriedade emprestada, que era uma prática muito comum nessa época e na nossa também. Mas quando criava problemas, a Bíblia tem a instrução, verso 14 e 15. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá de pagá-lo ao seu dono. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento.
No caso, irmãos, aqui é o caso de uma guarda segura. A pessoa que pedia ao seu amigo para guardar suas coisas, ele assumia o risco. Quando se tratava, então, de emprestar, o que o Senhor está dizendo é que quem pega emprestado tem que assumir a responsabilidade. Se algo acontecia à coisa emprestada, mesmo que por acidente, ele era obrigado a fazer restituição plena. Não havia penalidade, pois ele era inocente de ter cometido o erro, mas mesmo assim precisava pagar pelo dano causado. Havia algumas exceções, claro. Então, se o dono estivesse presente na hora do fato, o dono assumia a responsabilidade por sua própria propriedade. Cabia a ele garantir que tudo fosse feito para salvar o animal. O dono também precisava assumir a responsabilidade se o animal era alugado e não só emprestado. Nesse caso, o Senhor diz que o preço do aluguel cobriria a perda. Portanto, cabia ao dono calcular o risco de alugar seu animal e incluí-lo no preço. Vamos traduzir aqui. Imagine que você tem uma máquina de cortar grama e você aluga para vizinhos ou conhecidos e você cobra o valor de R$100 o dia. O vizinho, aluga, usa corretamente, mas durante o uso da máquina, ela quebra por desgaste natural. Quem assume o prejuízo? Quem assume o prejuízo? Segundo o princípio bíblico, o dono assume a responsabilidade. Por quê? Ele sabia dos riscos de uso e inclui o risco no valor do aluguel. Ele já anexou no aluguel um valor que cobriria os riscos. Então, o aluguel cobre o uso e o desgaste normal. Então, se a máquina ela quebra no uso natural, uma vez que ele cobrou o aluguel, a responsabilidade é do dono, não de alguém que alugou. Agora o Senhor também está dizendo o seguinte: imagine que você empresta a máquina de graça para o outro vizinho e durante o uso a máquina quebra por desgaste normal. Nesse caso, o Senhor está dizendo, fica com quem tomou emprestado. Fica com quem tomou emprestado. Pois ao usar gratuitamente, ele assumiu a responsabilidade de devolver nas mesmas condições ou ressarcir em caso de dano ou de danos. E o que o Senhor diz? Exceto se o dono também estiver na hora fazendo uso ou ajudando ele a usar o produto. Então o dono está com o cara, com a máquina de grama, ajudando o cara a cortar a grama. Quebrou a máquina. O dono assume a responsabilidade. Se o dono empresta e está ausente, quem assumiu, quem pegou emprestado, deve assumir a responsabilidade diante do dono. Veja, irmãos, Deus se importa com justiça até nas pequenas coisas, né? E vivemos em uma cultura que costuma considerar coisa pequena devolver algo quebrado sem avisar, perder algo de outro e não ressarcir, ou pedir emprestado e não cuidar, Mas a lei do Senhor, irmão, nos mostra que cuidar do que é do próximo e agir com justiça quando causamos prejuízo é parte da nossa adoração e temor a Deus. Como você tem agido, irmãos, com aquilo que pertence ao outro? Você devolve o que pegou emprestado? Com zelo, gratidão? Ou simplesmente devolve de qualquer jeito, pensando, não é nada demais? Essa atitude, irmãos, ela revela muito sobre o nosso caráter cristão e sobre o nosso amor ao próximo.
E aqui, irmãos, a responsabilidade pessoal é um princípio da vida cristã que nós não podemos ignorar. Por isso que é difícil, irmãos, quando se sabe o que é evangelho. A gente descobre como é difícil glorificar a Deus. Porque Deus está preocupado até com aquilo que pegamos emprestado. E em nosso dia a dia, nós somos rápidos de dizer: não foi minha culpa, pastor. Não é assim? Não tive a intenção. A síndrome, acho que é de Chaves, foi sem querer, querendo. Mas o Senhor está dizendo, irmãos, mesmo que quando não há intenção de causar dano, nós somos responsáveis por nossas ações e negligências. Como o vizinho que causou o incêndio ou deixou o seu gado invadir o campo do outro, o Senhor está dizendo: eu chamo o meu povo para que repare os prejuízos que causaram. Se vocês causarem prejuízo ao bem do outro, reparem. Você tem assumido responsabilidade pelos danos que causou, mesmo sem intenção? Ou tem se escondido atrás de desculpas para evitar reparar o que quebrou? Meu amigo, é seu não. É outro, está na loja, você vai comprar. Como falei, nem sabia dessa lei. Escapou fedendo. Então, o que o texto está nos mostrando, irmãos, é que a confiabilidade e a integridade devem sustentar a vida comunitária de Israel. Nós temos porque, irmãos, pensem, é natural, eu sou defensor, eu cheguei aqui defendendo isso, e ainda defendo, que quando se tem comerciantes, quando se tem empresários, eu sou o primeiro a estimular que as pessoas da mesma comunidade, elas comprem dentro dos seus círculos, dentro das suas comunidades. Então, se eu tenho um supermercado e os preços são justos, que a igreja compre lá. Se eu tenho um estabelecimento que vende carne, que a igreja consuma a carne do meu estabelecimento, sempre isso dentro de padrões justos. Se eu tenho uma empresa, precisa de funcionário, então eu suponho que eu vou procurar um funcionário para a minha empresa dentro da igreja. Só que, o que acontece em Israel? Nós somos povo de Deus, nós podemos falhar nessas questões e está tudo bem, e Deus está dizendo: não é porque é seu irmão e você vai levar prejuízo a ele que você não vai restituir. Não é porque é seu irmão que você alugou uma casa dele, que você alugou o carro dele, que você alugou seja lá o que for, e ele é meu irmão, eu não preciso pagar. Deus está dizendo: você tem que pagar sim, você tem que devolver sim. Não é porque é meu irmão que eu não tenho que reparar o dano que eu causei. Não é porque é o meu irmão que eu quebrei o carro dele que eu tenho que deixar para lá e dizer simplesmente: não é minha culpa. Deus está dizendo: você é responsável. E é interessante, irmãos, porque até quando havia suspeita de roubo, os presbíteros se envolviam. Até quando havia suspeita de roubo. A pessoa, observem, né? Poderíamos dizer: a palavra do crente basta, não roubei. Deus disse: não. Presbíteros, chame os presbíteros para que eles investiguem. Chame os presbíteros para que eles investiguem, para ver se ele é culpado ou não. Se for inocente, está liberado. Se não for, vai responder. Isso mostra, irmãos, como a confiança mútua se constrói a partir da integridade e da disposição de prestar contas. E, irmãos, olha, eu tenho uma história aqui interessante com esta igreja.
Quando eu cheguei aqui, os primeiros meses, eu trouxe de Recife 2 garrafas retornáveis de Coca-Cola. Não sou muito fã de Coca, mas tinha nessa época. E uma comunhão. Tínhamos o almoço, não era todo junta panelas, domingo, né? Sempre na casa de algum irmão. E aí eu fui numa comunhão aqui da igreja, eu comprei 2 cocas, troquei, né? Trouxe as cocas. Até hoje as retornáveis não retornaram. E eu pergunto, foi para onde? Quem levou? 6 anos que eu estou aqui, eu sinto saudades delas de vez em quando. Onde estão? Qual é o paradeiro dessas garrafas? Ah, pastor, mas foram 2 garrafas de plástico. O Senhor está dizendo, seja lá o que for, levou, devolva. Ah, pastor, mas é da igreja. Aí vamos expandir. É alguém que chega, outra cultura, chega na igreja, leva talher, leva copo, leva bacia, leva papel higiênico, leva pano de prato, leva mesa, leva cadeira e não devolve. O Senhor está dizendo, tem que devolver, é sua responsabilidade devolver. Está vendo, irmãos, como é difícil ser crente? Qual o problema de uma cadeira de plástico? Aí o Senhor diz, tem problema sim, pertence a outro. Não é seu. Devolva. Senão você vai ter que restituir conforme o dano. Então, cuidado quando me pedir livro emprestado, viu? Que esse texto aqui, eu agora conheço ele direitinho. Você tem sido uma pessoa confiável, meu irmão? As minhas garrafas estão com você? Devolva. Você zela pelo que os outros confiam a você? Quando empresta ou toma emprestado algo, você preocupa em cuidar e devolver em boas condições, demonstrando responsabilidade e respeito pelo outro? Então, notem, irmãos, como a lei de Deus mostra que o nosso testemunho se revela também na forma como nós lidamos com os bens dos outros. Ser fiel não se limita ao culto de domingo, mas se manifesta com os cuidados que nós devemos ter com aquilo que pertence ao outro, no zelo em devolver aquilo que é emprestado, no compromisso de ressarcir prejuízos, na honestidade das nossas transações, pagando o aluguel que nós assumimos, pagando as nossas contas, assumindo os nossos acordos, sejam verbais ou documentados. É isso que o Senhor está nos dizendo. Por quê, irmãos? Eu encerro dizendo, né? Cristo assumiu a lei perfeitamente. E Ele cumpriu a lei de Deus. E Ele zela pelo que é do seu povo. Ele diz que o seu povo não precisa fazer isso, porque Ele tem tudo, inclusive a Cristo. O que é de mais importante e mais valoroso, o seu povo já tem Cristo. E se nós não temos alguma coisa e desejamos, Ele nos ensina que nós não devemos viver inquietos com essas coisas, porque nós temos tudo. E o que mais precisamos está depositado na eternidade. E o Filho foi fiel. Ele se submeteu ao Pai, obedeceu ao Pai e pagou fielmente a dívida do pecado. Sabe por que somos salvos? Porque Cristo foi fiel nos negócios da eternidade. Ele pagou o preço justo para redimir o seu povo. E como nós demonstramos esse amor? Nas nossas transações.
nos nossos empréstimos, nos nossos negócios, nós mostramos integridade, justiça e amor. Então, irmãos, quando falharmos, sejamos rápidos em pedir perdão, consertar o que quebramos e agradecer a Deus pela sua misericórdia, que nos capacita a viver com justiça, responsabilidade e amor ao próximo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, ó Deus, por mais uma vez nos instruir conforme a tua palavra. Que bom, Senhor, aprendemos sobre este assunto. Eu acho que, não me lembro, ó Deus, mas foi a primeira vez que expomos, ó Deus, algo do tipo na tua lei, como é também, Senhor, gratificante expor a tua palavra versículo por versículo, porque nós sempre nos deparamos com temas importantes que nós muitas vezes nos esquecemos. Então, Senhor, que essas palavras permaneçam em nós hoje, durante toda a semana, e nos levem ao arrependimento, caso precisemos ressarcir, precisemos, ó Deus, devolver, precisamos pagar alguma coisa que pegamos emprestado e não pagamos. Ajude-nos, Senhor, em nome de Cristo. Amém.